Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical com uma oração. Senhor Deus amado, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que tem nos dado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, te cultuando, Senhor, te adorando, te louvando, estudando a tua palavra, estudando quem tu és, Senhor. Nos ajude, então, a conhecermos a tua pessoa, Senhor, nos alegrarmos em ti, na tua palavra, Senhor, e vivermos por ela, Senhor, praticando os teus ensinos, Senhor, sabendo que é o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a gente já viu o prólogo, o primeiro e o segundo mandamento. O que o prólogo diz? Eu sou que te tirei da terra, da casa da servidão. E o que Deus quer falar com isso? Quem Ele é, quem Ele fez, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, nos liberta do pecado e passa os seus 10 mandamentos, que é a forma de nos mantermos livres. O primeiro mandamento é: não terás os deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. E o que o primeiro e o segundo falam? Só a mesma coisa? Falam coisas diferentes? Diferentes. O que o primeiro fala? Primeiro fala sobre Deus, quem é Deus, o único Senhor, o único Criador. E a segunda forma é como que a gente se relaciona com Ele, como que a gente religa com Ele, como que a gente tem uma verdadeira religião. E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o que o terceiro mandamento fala? O que a gente já viu sobre ele? Nada ainda, na verdade, né? A gente só viu sobre o que é nome. Mas veremos hoje, então, o que o terceiro fala. E o quarto mandamento, o que diz? Lembra do dia de sábado, é para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não tirarás falso testemunho. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Muito bem, então a gente está no terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é Êxodo 27. A gente sabe de cor, não precisa ler lá agora, porque é um versículo só esse mandamento. A gente viu antes sobre nome, vou passar um pouquinho. A gente viu a questão do que significa o nome, que o nome não é simplesmente a forma com que a gente chama alguém, mas está ligado à autoridade, está ligado à personalidade, está ligado à pessoa de fato que é. E a gente viu sobre os nomes de Cristo, sobre por que a gente ora em nome de Cristo, por exemplo, que a gente tem a mente de Cristo. Falando sobre autoridade, que fizeram milagres em nome de Cristo, usando poder e autoridade em nome de Cristo. Somos perseguidos por amor ao nome de Cristo, e nós proclamamos o nome de Deus, o nome de Cristo. A mensagem que nós levamos, o carigma, a mensagem do Evangelho, é o nome de Cristo também. O que Ele fez, quem Ele é, o Filho de Deus, Deus vivo, que se encarnou, e o que Ele fez por nós. Morreu naquela cruz, levou em si nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A gente viu sobre a relevância do nome hoje, a gente viu como muitas vezes hoje em dia o nome não tem muita importância, tanto em relações marido e mulher, como também em relações familiares, como o nome do pai, nome da família, nome que você está carregando. Especialmente que nós tomamos o nome de Deus. Toda a família, todos nós que somos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus, ou então como noiva de Cristo, nós tomamos para nós o nome de Deus. O que significa tomar esse nome de Deus, então? Será que a gente age de acordo com esse nome da família que nós carregamos agora, que somos feitos, agora nós chamamos, a gente leu o versículo de Efésios 3, 14 e 15, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós recebemos esse nome, nós somos chamados de cristãos. E como é que nós agimos, como é que nós pensamos, como é que nós falamos? Será que nós não tomamos esse nome em vão? Que é o que a gente vai começar a ver hoje. Então, esse terceiro mandamento, primeiramente, ele fala o quê? Ele fala sobre pronunciar, sobre falar. Antes de mais nada, a gente não tem que pronunciar, a gente não deve pronunciar o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? O que é vão? Vazio, sem conteúdo. Falar o nome de Deus sem querer se referenciar de fato a Deus,
sem se referir à pessoa de Deus, sem se importar com Deus. É falar o nome de Deus em vão. Então a gente pode pronunciar o nome de Deus de uma forma correta. Antes de mais nada, esse mandamento não fala que a gente não deve pronunciar o nome de Deus. Nós podemos e devemos invocar o nome de Deus, mas nunca de forma vazia. Não deve falar, a nossa boca não deve pronunciar o nome de Deus de forma vazia. Tem algumas formas que a gente faz isso, que a gente precisa tomar cuidado. São essas três ali que o autor colocou, que é a feitiçaria. Então, como que a gente usa o nome de Deus como uma feitiçaria? A gente vai ver muito logo em breve. Sobre falsa profecia também, que a gente falou, assim diz o Senhor. Quantos falsos profetas não existem hoje? Quantas pessoas não falam hoje que estão falando em nome de Deus, mas é contrário à palavra de Deus? Elas estão tomando o nome de Deus em vão, associando o nome de Deus à mentira. Falso juramento também. Mas será que o juramento ainda é relevante hoje? Será que podemos jurar? Podemos fazer isso ou devemos fazer isso? É o que a gente vai ver sobre esse terceiro mandamento também, além de outras coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, não somente nessas três coisas, mas quando a gente está pronunciando, esses são os três aspectos principais que a gente acaba falando o nome de Deus em vão. Primeiro... Qualquer coisa, agora Jesus, vai na igreja, arroz. E aí, é uma pessoa que fica buscar, fica na orelha do pastor. Fica buscar, chamando a atenção de alguma forma, até que brandamente, eles estão mortos, eles deveriam ter pegado em cima, não vou. Se eu não vou, se eu deveria pensar, está dando a minha cara para isso é bom, né? A gente ter essa eu quero compartilhar sobre isso, né? A gente ficar, às vezes, sinceramente incomodado. A gente fica, mas eu tenho que pensar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que ver. Mas o cristão é lamentável. E fazemos bastante, né? O cristão fala demais. Ai, meu Deus, caiu uma louca, meu Deus, Jesus, aí é o nome de Deus vazio, né? O ímpio não tem temor a Deus. Então como é que ele vai ter temor ao pronunciar o nome se ele não teme a Deus? Chegará o dia em que ele vai pedir para os montes se jogarem em cima dele. Mas no momento eles não têm temor de Deus. E pronuncia. Até que ponto a gente tem que pedir uma reverência para os não crentes, por exemplo, né? Como você está falando. De certa maneira, em alguns momentos a gente até pode pedir para ele, ó, não usa, não fica falando assim, você está colocando o nome de Deus, do meu Deus, em vão. Mas em um certo ponto também a gente tem que tomar cuidado, porque muitos vão fazer isso de pirraça também, né? A sabedoria em pedir para os outros a não usar o nome do nosso Deus em vão é algo que tem que pedir sabedoria mesmo para saber como tratar isso no dia a dia para o não ímpio. Mas para o cristão, nós devemos e precisamos falar, toda vez que a gente ouvir um cristão falando o nome de Deus em vão, a gente tem que chamar a atenção. Pera lá, que nome é esse que está saindo na sua boca? Por que você está pronunciando esse nome desta forma? Sem temor nenhum. Você sabe quem é a pessoa que está ligada a este nome? O quão temível é esse Deus? O que ele fez? E quem ele é? Então isso a gente tem que tomar realmente bastante cuidado conosco, né, principalmente, né? Não só com os nossos irmãos, com os crentes, mas conosco, né? Quantas vezes nós não chamamos, falamos, invocamos o nome de Deus sem querer ter nada com Deus naquele momento. Então, o primeiro ponto é a feitiçaria, que é um ponto que, infelizmente, também muitos cristãos fazem. A feitiçaria, ele busca clamar o nome de Deus para quê? Para exercer controle sobre ele. É como uma espécie de encantamento, como a gente já viu também no segundo mandamento. Isso é muito comum no meio cristão também, curar enfermidades. Curar em nome de Deus, como se aquilo lá fosse algo que é a vontade de Deus e aquilo lá vai glorificar a Deus e você está colocando coisas que não é a vontade de Deus, invocando o nome de Deus como se fosse algo mágico, como se fosse feitiçaria. Isso não deve ser feito. Neutralizar inimigos. Quantas vezes nós não falamos que Deus cai um raio na cabeça daquela pessoa, ou que Deus tire aquele cara da minha frente, que não sei o que, querendo invocar o nome de Deus para que ele derrube pessoas que estão nos empecilhando, que estão no nosso caminho, sendo pedra de tropeço para nós. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso? Será que é uma forma correta
de invocar o nome de Deus para que ele neutralize aquela pessoa que está diante de nós? Ou nós devemos pedir de outra maneira, agir de outra maneira, pedir graça para Deus para que possamos suportar todas as coisas com paciência e glorificar o nome dele nisso? Amar o nosso inimigo para que possa ter brasas vivas na cabeça dele. Então, como é que nós agimos? Muitas vezes nós usamos o nome de Deus como feitiçaria, invocando maldição para a pessoa, usando o nome de Deus. Nós fazemos isso bastante. Expulsar demônio também, a gente viu isso no domingo passado, sobre como aqueles jovens judeus estavam expulsando o demônio, querendo expulsar o demônio, viram Paulo com o poder que Paulo tinha, expulsando demônios em nome de Jesus Cristo. E o que eles tentaram fazer? A mesma coisa, usar o nome de Jesus Cristo, só que agora como um encantamento, como se esse nome em si, pronunciar o nome, fosse trazer poder para ele, que eles pudessem controlar os demônios. Afinal, os demônios se sujeitam ao nome de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Que tentaram usar o nome de Deus em vão, que usaram o nome de Jesus Cristo como encantamento, foram humilhados. Eles apanharam lá do demônio, foram embora sem roupas, humilhados, porque eles usaram o nome de Deus em vão. O que o demônio falou para ele? Paulo eu conheço, Jesus Cristo eu conheço, mas quem sois vós? Vocês não têm parte com Jesus Cristo, vocês não têm autoridade nenhuma para usar esse nome. Vocês não têm autoridade sobre mim, porque vocês não estão com Jesus Cristo, fazendo as coisas em nome de Jesus Cristo, como se fosse Jesus Cristo fazendo. Mas se vocês não estão fazendo assim, vocês não estão representando a Jesus Cristo, que autoridade vocês têm? Não tem poder nenhum pronunciar o nome de Jesus Cristo dessa forma, muito pelo contrário. Você está quebrando um mandamento. Então, o terceiro mandamento, ele condena, acima de tudo, os usurpadores, aquelas pessoas que tentam tomar o poder de Deus para si, para controlar o nosso Deus. Então, ela rejeita bastante essas pessoas, condena essas pessoas, mas dá boas-vindas a quem? Invoca o nome de Deus verdadeiramente. Invoca o nome de Deus de forma verdadeira, de forma que realmente glorifica o nosso Deus. Então, condena as pessoas que usam de forma errada, mas dá boas-vindas às pessoas que invocam o nome de Deus. Afinal, somos chamados para invocar o nome de Deus. Certo? O nome de Deus não deve ficar escondido, não deve ser não pronunciado. Essa ideia de não pronunciar o nome de Deus, de não escrever o nome de Deus, como a gente tinha antigamente, isso não parte de princípios bíblicos. Nós somos chamados a invocar o nome de Deus. Deus revelou o seu nome como memorial eterno, não para ficar escondido, mas para ser exaltado, glorificado. Então o nome de Deus não é para ser escondido, mas, pelo contrário, exaltado em nossa boca, em nossas ações. Outro ponto, então, seria os falsos profetas. Eles falam, assim diz o Senhor. Os falsos profetas antigamente registram assim diz o Senhor, porque era como o profeta anunciava os oráculos de Deus. Quando ele falava em nome de Deus, ele precedia por essa frase, assim diz o Senhor. Que nem tudo que o profeta falava procedia de Deus, mas quando ele precedia com essa frase, ele estava deixando bem claro que aquela mensagem que ele estava passando estava vindo da boca de Deus. Ele era agora a boca de Deus. E muitos falavam essa frase para dar autoridade, a frase que eles iam propor, os oráculos que eles queriam passar, dando autoridade aos seus sonhos, às suas adivinhações. Estavam associando o nome de Deus à vaidade, a engano, à mentira. Falando que Deus falou uma coisa, mas ele não disse. E de novo, isso acontece hoje? Quanto que isso não acontece hoje? Quantas pessoas não têm sonhos e falam como se fosse mensagem de Deus? Quantas pessoas não têm profecias novas para nos trazer, revelações que a gente vê que não acontece, que já deixa claro que não partiu de Deus. Se a pessoa errou a profecia, é certo que não veio de Deus. O que ela fez? Tomou o nome de Deus em vão. Associou uma mentira ao nome do nosso Deus, como se Deus falasse mentiras. Ela está fazendo isso. Cristãos fazendo isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Então devemos tomar bastante cuidado quando a gente fala que isso provém de Deus. Para a gente não tomar o nome do nosso Senhor em vão. Eu não lembro. Colocou chifres, né? Eu lembro de um. Teve algumas vezes também, né?
qualquer forma de usar o nome de Deus, né? Não simplesmente essa é uma mensagem de Deus, mas qualquer outra forma que você use o nome de Deus para dar autoridade, a gente vai ver mais em breve também sobre essa questão, né? Tomar o nome de Deus para dar autoridade a nós ou à nossa mensagem, né? Que é basicamente o que falsos profetas fazem. E um outro ponto também que a gente vai ver depois com mais detalhes seria juramento, né? Jurar de forma incorreta. Né? Isso é condenável. Nós não devemos fazer isso. Alguém abre em Levítico 19:12, por favor? Quando a gente jura de forma incorreta, o que a gente faz de novo? Está usando o nome do Senhor a serviço da mentira. Conscientemente, jurando de forma incorreta, usando o nome de Deus a serviço da mentira, sabendo que a gente não vai fazer, não vai cumprir aquele juramento e colocando o nome de Deus por trás daquilo. Isso é incorreto. Então, profana o nome de Deus para transmitir mentiras como se fossem verdades. Alguém lê lá, por favor, Levítico 19:12? Então, o que é profanar? Antes de mais nada. Por que é errado profanar o nome de Deus? São dois lados, né? Santificar e profanar. Santo é o quê? Separado. É algo separado. E profanar? Profano é o quê? Não, hoje em dia tem essa conotação ruim, mas profanar é literalmente tornar comum. E o nome de Deus não é um nome comum. A gente torna ele comum, como algo do nosso dia a dia, como algo que não tem relevância acima de todas as coisas. E o nome de Deus é elevado, exaltado, porque ele não é como as criaturas, ele não é como a criação, ele é o Criador. Ele é exaltado acima de todas as coisas e o seu nome também é santo. Não é para ser usado de forma comum ou de forma vazia. Nós acabamos profanando o nome de Deus quando a gente jura de forma errada também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente promete e diz isso em nome do nosso Deus. Banalização é uma boa forma de colocar profanar também. A gente acaba fazendo como se fosse algo banal, né? Algo que não tem relevância nenhuma. Sendo que o nome de Deus não deve ser pronunciado de forma não relevante. Mas, contudo, né, o mandamento ele não se limita somente a falar. Então, a gente não tem que falar o nome, a gente não deve falar o nome de Deus em vão, pronunciar o nome de Deus em vão, mas ele não se limita simplesmente a pronunciar. Nós podemos tomar o nome de Deus em vão, mesmo sem falar. E como é que a gente toma o nome de Deus sem falar o nome de Deus? Então, o nome não é apenas, como a gente viu, uma forma como alguém é chamado. Não é apenas a forma que a gente coloca para chamar aquela pessoa, mas representa a pessoa em si. Representa a personalidade, representa a pessoa de fato, o que ela fez, o que ela é, a sua autoridade. Tudo isso está ligado ao nome. Então, atacar o nome, por exemplo, de Salomão é atacar a sua sabedoria. Atacar o nome de Davi, por exemplo, é rebaixar o quê? A sua autoridade de rei. Então, Davi é o rei, a gente deve respeitos e honras à autoridade, como a Bíblia nos chama a fazer. Devemos respeitar as autoridades. Atacar o nome de Davi é rebaixar o ofício que ele representa. E não a pessoa, Davi em si, que é elevado, mas ele representa um ofício que foi colocado como autoridade sobre nós. E nós devemos respeitá-lo. Então, fazer como Simei fez lá, maldizendo o rei e tudo, é atacar a sua autoridade, o ofício que ele representa. Então, a gente acaba fazendo isso. Quando a gente ataca o nome de alguém, a gente ataca a pessoa em si também. O homem... É. Eu lembro no acampamento que eu lembro que no acampamento o pastor lá foi falar sobre Davi e tudo, né? O homem segundo o coração de Deus. Eu falei para ele, né? Mas Davi, quando fala Davi, realmente vem na minha cabeça adultério, morte, porque Davi realmente foi um homem grande, né? Ele foi grande, como dizem, tudo que ele fez. Ele era um excelente tocador de harpa, ele era um excelente salmista, um excelente poeta. Ele era um excelente rei, um excelente pastor, e quando ele pecava também, ele era grandíssimo, né? Que o pecado dele realmente foi terrível.
ele adulterou e assassinou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que afinal todos nós somos pecadores. Quem aqui é melhor do que Davi? A gente pensa que o pecado de Davi, da forma que ele se manifestou, nós somos melhores. Mas será que realmente somos pessoas melhores de Davi ou somos tão próximas ou tão pecadoras quanto Davi? Só que Davi tinha o coração de Deus. Ele se arrependia, ele buscava a Deus, ele não permanecia daquela forma. Mesmo sendo pecador, Davi, ele buscava a Deus do seu coração, se arrependia de fato. E tanto que nós temos Jesus Cristo, ou tantos reis aí que foram preservados. Jerusalém foi preservada por amor a Davi, meu servo Davi, que era o homem segundo o meu coração, diferente de Saul. Acho que nós veremos também aqui como Saul tomava o nome de Deus em vão também. E Davi tinha um respeito tremendo pelo nome de Deus. E nós vemos isso em todos os seus salmos, em todas as narrativas. O respeito que Davi tinha para com Deus, o zelo que ele tinha para com Deus era tremendo. É diferente de Saul. Então, o nome de Deus representa quem ele é, o que ele fez. Representa toda a sua criação, todo o seu ato criativo, como também o seu ato redentivo. O que ele fez por nós, o que ele faz por nós. É tanto que o salmista fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, magnífico é o nome do nosso Deus. Não devemos tratá-lo de uma forma comum, banal, jogar o nome de Deus no lixo. Então, um ataque à criação de Deus também é um ataque ao seu nome. A gente tem um provérbio bem interessante que fala que o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Então, como que a gente trata a criação de Deus? Como que a gente trata os pobres? Como é que a gente trata os animais? Como é que a gente trata todas as coisas que Deus criou? Será que a gente trata realmente com respeito, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas, o Criador dos animais, o Criador do pobre, o Criador de todos, do rico, de todo mundo? Será que a gente trata tudo com devido respeito, em honra ao Criador de todas as coisas? E muitas vezes não, escarnecemos de todos, não só do pobre, mas de todas as coisas possíveis nós escarnecemos, insultando ao nosso Deus, insultando ao Deus Criador. Certo? Falamos sobre como o mundo é ruim e tudo, escarnecemos, falamos maldades à torta e direita, esquecendo que foi Deus quem criou todas as coisas e que todas as coisas caminham para a perfeição da melhor forma possível, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando do pobre, Deus está cuidando dos animais, Deus está cuidando do rico, Deus que preserva todas as coisas. Sem Deus, nada do que existe poderia permanecer em existência. Certo? E outro ponto também é que Deus fez um nome para si. Certo? O nome, qual que é o nome de Deus? Deus. Elohim, El Shaddai, e etc. São títulos e nome, se refere a Deus. Mas Deus, lá para Moisés, ele estabeleceu um nome, não estabeleceu? Yahvé, que significa eu sou. É o nome do nosso Deus, que ele colocou como nome eterno, para memorial eterno, para ser lembrado de geração em geração. Lembrando de novo sobre o que a gente viu sobre nome, quando as pessoas falam, por que Moisés perguntou qual era o nome de Deus? Que Moisés falou, tá, vou falar que o Deus dos nossos pais me enviou, mas qual que é o seu nome? Então muitos dizem que, pelo conceito de nome, o que Moisés estava querendo falar é, me fale mais sobre você, sobre Deus, quem é Deus, o que ele faz, o que ele fez. Então me dê o seu nome para que eu possa falar ao povo de Israel realmente o caráter desse Deus que falou que vai nos libertar. O caráter desse Deus que é imutável, que é eterno, que fez as promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó e cumprirá essas promessas. E Deus fala então que meu nome é Eu Sou, para memorial eterno, para todas as gerações. E Deus nos salva também por amor ao seu nome. Deus não te salva por amor a você, por amor à sua pessoa em si, pelo seu caráter, por quem você é. Mas Deus te salva apesar de você ser assim por amor do seu nome. E te transforma para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa glorificada, perfeita, que vai honrar de fato ao nome de Deus. Então, primeiramente, Deus nos salva por amor do seu nome, de quem Ele é, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é eterno em misericórdia, né? Ele é realmente alguém digno de todo louvor e de toda glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas, que tem compaixão dos seus filhos.
Como uma mulher que está com um bebê de colo pode esquecer esse filho de amamentar, Deus não vai fazer isso. Deus tem um amor maior ainda do que essa mulher que está amamentando. Então Deus tem uma compaixão incrível por quem Ele é de fato, não por amor ao seu caráter e à sua personalidade. Não é como você é amável, mas como Ele é amor em si. E uma vez que Deus fez um nome para si, o que a gente tem que fazer? Dar glória a Ele, glória a esse nome. É tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. É adorar o Senhor na beleza da santidade. Então esse aqui é um verso muito conhecido, especialmente essa segunda parte, né? Adorar o Senhor na beleza da santidade. Mas a primeira parte fala sobre dar glória ao nome. E o que é dar glória ao nome? O que é dar glória? Ou o que é glória? Já pararam para pensar nisso? O que significa glória? É glória, está escrito ali também, significa literalmente peso. É tratar com o devido peso, é reconhecer o peso, a grandeza, a majestade. A gente não fala como o ambiente está pesado, quando tem alguma coisa séria acontecendo, ou solene, não um ambiente mais pesado. Essa é a ideia de glória. É que a gente não trata o nome de Deus como se fosse algo leve, como se fosse algo banal, como se fosse algo suave, que não tem nenhum peso. Mas a gente trata com o devido peso, porque o nome do Senhor é grandioso, é majestoso. A gente tem que tratar com o devido peso, porque representa a pessoa de Deus. Reconhecer. A gente vai. Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente age, que é o que a gente vai chegar também, né? Com esse peso, né? O peso do nome de Deus. É tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então o oposto é o quê? Tratar de maneira leve. É minimizar, desprezar, zombar do nome de Deus. Se a gente não está dando glória a Deus, a gente está zombando do nome de Deus. Se a gente escarnece o pobre, a gente está zombando do nome de Deus. A gente não está dando o devido peso e a glória ao Criador daquela pessoa. Tratar algo pesado como leve em outros termos que a gente vê em alguns versículos, é amaldiçoar e blasfemar o nome de Deus. Então, se a gente não está dando glórias a Deus, o que a gente está fazendo com o nome de Deus? Tratando dessa forma leve, a gente está desprezando todo o peso que o nome de Deus traz, todo o peso que a pessoa de Deus traz, o Criador de todas as coisas. Então, a gente vê uma narrativa também interessante, que é de um estrangeiro, filho de um egípcio, como hebreia, que ele estava brigando com o israelita, ele blasfemou o nome de Deus. E todo o povo parou, o que é isso? Ele está blasfemando o nome de Deus, ele está colocando o nome de Deus como se fosse maldição, colocando o nome de Deus como se fosse algo leve. E chamaram Moisés e todo o povo para falar, o que a gente faz com esse cara? Porque ele blasfemou o nome de Deus, mas ele é um estrangeiro. Será que o estrangeiro também tem que honrar e glorificar o nome de Deus? E Deus respondeu e falou, ele deve morrer também. Tanto o estrangeiro como o israelita, quem blasfemar o nome de Deus, esse morrerá. Todos os homens, todas as criaturas têm que glorificar o nome de Deus e não blasfemar o nome de Deus. A gente tem a história também do general assírio, daquele rei lá que eu nunca consigo falar o nome, que é Senecaribe, alguma coisa assim, onde eles estavam lá sitiando Jerusalém. O que eles falou? Ele falou, vocês pensam que esse Deus aí de vocês vai livrar vocês de nós, do nosso exército? E todos os outros deuses dos outros povos não conseguiram livrar eles. Esse Deus que vocês têm também não vai te livrar. Ou seja, colocando Deus como se fosse algo profano, como se fosse algo sem relevância, como se fosse algo pequeno, como se nosso Deus não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com eles? Deus mostrou que a glória do seu nome não deve ser, o seu nome não deve ser jogado no lixo dessa maneira. Eles não lançaram nenhuma flecha contra Jerusalém e morreram aos montes, porque eles não deram o peso devido ao nome de Deus. O próprio povo também, a gente vê o próprio povo desprezando e provocando a Deus em toda essa peregrinação do deserto. Quantas vezes não fizeram isso? E Deus ainda fala que no futuro, em Deuteronômio 31, 20, ele fala que o povo, na fartura, eles desprezam a Deus e seguem outros deuses. Então o próprio povo de Deus, e a gente pode trazer isso para nós mesmos, como povo de Deus agora, desprezamos e muitas vezes provocamos a Deus e o seu nome.
na fartura, como também na pobreza. A gente pode pular por parte ali, ó, tanto rico na fartura como pobre na miséria, profana o nome de Deus, que está lá em Provérbios 38:9. Alguém abre lá, por favor? Porque muitas vezes a gente pensa que apenas o rico profana o nome de Deus, esquece de Deus, ignora o Criador de todas as coisas. O pobre também. Todos os homens acabam esquecendo e profanando o nome de Deus, tanto na miséria como na fartura. Então, até furtar aí está profanando o nome de Deus, esquecendo do nome de Deus na riqueza e na miséria também, fazendo o que é errado, profanando também o nome de Deus. Tanto o rico como o pobre podem cair nesse pecado de profanar o nome do nosso Deus. E tanto o crente como o ímpio também. O perverso, o ímpio, ele diz não a Deus. Alguém abre lá para ver Salmo 10:4 e outra pessoa em Salmo 53:1. Então, Salmo 10:4, quem achar pode ler, por favor. Então, o perverso, o que ele faz? Ele não investiga, porque ele sabe que há Deus. Né? Romanos 1 fala o quê? Que até os atributos invisíveis de Deus se tornaram o quê? Manifestos. É manifesto. Todo mundo sabe que existe um Deus criador. A Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo fala isso, através do Espírito Santo. Deus fala isso, que todos sabem que há um Deus. Mas o perverso, o que ele faz? Ele não investiga e fala, não há Deus, não existe Deus. Os ateus, todos os ateus que existem, eles sabem que existe um Deus. Eles não têm um problema de conhecimento, eles têm um problema moral. E eles cogitam em sua cabeça, desejam em sua cabeça que não há Deus. É tudo o que eles pensam. Salmo 53 também, alguém abre lá, por favor. Então, já não há quem faça o bem. O insensato aqui é literalmente também o perverso. É o ímpio. Ele diz no seu coração não há Deus e faz o quê? Toda forma de impiedade. Eles transgridem o mandamento de Deus, o mesmo mandamento que está em seu coração, eles transgridem, porque eles profanam o nome de Deus e dizem não há Deus. Se a gente continuar lendo esse salmo, na verdade, é um salmo que também é citado em Romanos lá, que fala que não há quem faça o bem, né? Não há quem busque a Deus, todos extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus. Eles não invocam o nome de Deus. O cristão, ele não somente não pode, não deve invocar o nome de Deus em vão, mas ele deve invocar o nome de Deus, tanto na sua boca como em todas as suas ações. De toda forma, carregando o nome de Deus, não de forma vã, mas glorificando a esse Deus, dando a devida glória com seus pensamentos, com as suas ações, com as suas palavras, diferente dos perversos, dos ímpios, que simplesmente exclamam não a Deus, desejando matar a Deus como se pudessem. E mesmo que eles desejem fortemente isso, Deus não deixará de existir e Deus trará a devida baga no devido tempo. Então, blasfemar e amaldiçoar o nome de Deus não é algo que a gente faz simplesmente pronunciando o nome, mas com todos os nossos pensamentos, tudo que a gente cogita na nossa cabeça, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Né? Se a gente anda de modo insensato, a gente está atacando o nome do nosso Deus, do nosso Criador. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o conhecimento de Deus e pronunciar e invocar o seu nome com a devida glória. Andar com a forma que Ele nos ordenou que nós andássemos. É pronunciar esse nome, pensar, encher a nossa cabeça de coisas boas, úteis, né, edificantes, e não de coisas inúteis, vãs, certo? Que são, na verdade, só nos levam a perder o nosso tempo ou fazer coisas piores, transgredir o próprio mandamento do nosso Deus. E o nome de Jesus Cristo, então? Se a gente vê Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, o que Jesus Cristo fez? Ele glorificou o nome de Deus, tratou com devido peso e manifestou o nome do Pai, que está lá em João 17:4 e 6. Vamos abrir lá também. A oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo.
João capítulo 17. Versículo 4 e 6. Alguém lê, por favor? Então, Jesus Cristo, ele glorifica o Pai e manifesta o nome do seu Pai, da mesma forma que nós devemos fazer também. E Cristo, muito mais que revelar o nome de Deus, muito mais que manifestar o nome de Deus, ele é o quê? Ele é Deus, ele é o próprio Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Aí ele, então, pode falar, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo não somente glorifica e manifesta o nome de Deus, como ele é o próprio Deus, a expressão exata do nosso Deus. Então, com isso, a gente tem que glorificar também o nome de Jesus Cristo. A gente tem que glorificar também o Filho, porque a ele foi dado o nome sobre todo nome. Qual que é o nome sobre todo nome? A ele ouvi. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Ele é o soberano Senhor. Quando fala o nome foi dado a todo nome, normalmente os teólogos falam que o que está ali falando, se referindo ao título, né? Que ao nome dele todo joelho se dobre, que é o que os hebreus colocavam como Adonai, como Senhor. Que os primeiros cristãos morreram porque falavam que somente Jesus Cristo era Senhor. Então esse nome sobre todo nome seria esse título de o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É somente pelo nome de Jesus Cristo que importa que sejamos salvos. O nome dele tem peso, tem relevância tremenda nas nossas vidas, não deve ser profanado, porque é só por esse nome que somos salvos. Jesus Cristo também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e fala que ninguém vem ao Pai senão por quem? Por ele, por Jesus Cristo. Não há outro caminho para se chegar ao Pai senão por Jesus Cristo, somente por este nome que importa que sejamos salvos. Jesus fala que ele e o Pai são um. A gente tem todo o mistério da Trindade Santíssima. Então a gente tem que glorificar o Pai e glorificar o Filho. A gente tem que adorar o Espírito Santo também? Tem? O Espírito Santo é Deus? Adoramos a Deus. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho e nós adoramos o Espírito Santo. E não... A gente tem como ele habitando em nós e até os inimigos inexprimíveis fora com nós. Então eu achei estranho. Tanto que... Adorar o Espírito Santo. Tem que adorar a Deus, né? Através do Espírito. Então, não pode. Mas é uma pessoa também, né? Então é importante lembrar que o Espírito Santo não é um poder, não é alguma coisa, mas é uma pessoa. Então por isso que a gente adora e glorifica também o Espírito Santo. Tanto que a gente tem o pecado sem perdão, que pode ser um ponto polêmico, mas eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas o que Jesus Cristo fala? Uma blasfêmia contra quem não será perdoada? Contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quantas vezes nós fazemos, e as crentes principalmente, agem, atribuem aquele feito, aquela palavra ao Espírito Santo. Da mesma forma, está profanando o nome de Deus. Não há informação direta sobre essa adoração ao Espírito, mas pode adorar a Deus. É aquilo que ele sabe que, através do seu Espírito, que a Deus não vai adorar. É meio estranho. Então, a Trindade Santíssima, né? Algo realmente... a gente batiza em nome também do Espírito Santo, né? Mas ele não faltava também dizer através do nome do Senhor, só faz isso, somos salvos. Mas a educação, a santificação, o consolo, você também tem essa família, né? O Espírito Santo especialmente, né? Qual que é a obra do Espírito? Santificar. Espírito Santo. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu santifiquei, sejam santos. Então, se alguém pergunta qual que é a vontade de Deus para a minha vida, está lá o versículo, Tessalonicenses, o que mesmo? Não lembro. Ninguém lembra. Então, fala lá, a vontade de Deus para a sua vida é santificar, santidade, andar em santidade. Não é que você faça isso ou aquilo em específico, mas que você tenha em mente, no seu coração, a palavra de Deus para não pecar, para andar de forma santa, para se santificar, para buscar realmente glorificar o nome de Deus.
E um outro ponto também, que Jesus Cristo afirma, de forma bem clara e categórica, é que a mesma honra devida ao Pai é devida ao Filho. É para vocês terem a perfeita noção da relevância do nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo fala que aquele que não honra o Filho, não honra quem? O Pai que o enviou. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E aqui a gente não fala em específico do Espírito Santo, mas isso vale para os três. Quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, quem não honra o Espírito Santo, quem não trata com devido peso o nome de Deus, o que Ele fez, o que Ele é e a sua criação, está profanando o nome de Deus. Está tomando o nome de Deus em vão. Quem pensa de forma insensata, quem age de forma insensata, está tomando o nome do nosso Senhor Deus em vão. Quem não ama o seu irmão, quem não ama o inimigo também, nós somos chamados a amar até o inimigo. Então é um cuidado que a gente tem que tomar sobre tudo que a gente faz e pensa. Depois a gente vai entrar em imprecação. Então domingo que vem, não dá para entrar agora, a gente vai começar sobre a imprecação moderna. O que é essa imprecação moderna? Ai meu Deus, Jesus Cristo, e agora? Tudo isso que a gente fala, será que devemos falar assim, agir dessa forma? Ou a gente está falando o nome de Deus de forma vazia, né, sem conteúdo nenhum, está usando como se fosse... A gente vai ver ainda a origem disso, que é a imprecação, trazer maldição, né, falar como se eu não fizer isso, que Deus joga um raio na minha cabeça. Isso vem, nós veremos com detalhes domingo que vem, como que a gente chegou nessa imprecação moderna, como que a gente usa o nome de Deus de forma vazia nos nossos dias, de forma frequente ainda nos nossos dias. Certo? Então acabou o nosso tempo. Alguma outra questão que queiram falar? Sim. Copiar o que é bom de Davi ninguém quer, né? Só quer se comparar, que é um problema que a gente tem muito frequentemente. A gente se compara entre nós, não contra Jesus Cristo. Se a gente se comparar com Jesus Cristo, como é que fica? Tem aquela escala que a gente coloca, por exemplo, Jesus Cristo de um lado e desse lado o pior dos pecadores. Pensa aí, o pior pecador que você possa imaginar. Todos os ditadores atuais, todos os que mataram milhares e milhões de pessoas. Coloca Jesus Cristo de um lado e esse pecador do outro lado. Onde você se coloca? No meio, mais para o lado de Jesus Cristo? Ou você coloca ali do ladinho desses pecadores? Onde você acha que você está em comparação com a santidade perfeita de Jesus Cristo? Você está ali do ladinho dos piores pecadores. É só pela misericórdia de Deus que você é salvo. Tem que reconhecer primeiro isso, quem você é, para depois copiar e buscar a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que tem gradações de pecado, mas o menor dos pecados é digno de quê?
Morte. O menor dos pecados. Qualquer pecadinho que você pensar é digno de morte, porque você está pecando contra quem? Contra Deus. Deus que é santo, perfeito. É Deus que é a perfeição absoluta. Você está trazendo uma manchinha que é uma traição cósmica contra o Deus que te criou. E o menor dos pecados é digno da morte eterna. Depois a gente vê Deus diminuindo essas penas de morte por misericórdia, não em última análise, mas antigamente toda alma que pecar morreria. Antigamente, na verdade, o pecadinho que fosse ia morrer. Depois, quando Deus instituiu a lei, apenas alguns pecados passaram a serem punidos por morte. E depois do Novo Testamento isso diminuiu ainda mais ainda. Se a gente for pensar, a gente vai chegar lá no não matarás. Então não vou trazer o não matarás para aqui. Mas acabou se diminuindo essa questão sobre quais pecados realmente eram dignos de morte. Mas o menor dos pecados, em última análise, contra o nosso Deus, merece a morte eterna. Não importa o pecado que seja. Então, se é uma mentirinha, por mais que você pense que seja leve, você está atacando a santidade da verdade. A gente vai ver isso também no Não Tirar Falsos Testemunhos, sobre a santidade da verdade, que vai muito além do que você fala, mas também sobre como você age. Se você age de uma forma contrária à verdade. Então, não importa. Creio eu que há gradações de pecado, como Jesus Cristo fala, como as punições diferentes falam, mas não importa qual a gradação do seu pecado, todos eles são dignos de morte eterna, porque são pecado, é um ataque contra a pessoa do nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Aí tudo vai ser punido para vindicar a santidade do nosso Deus. Certo? Mais alguma coisa? Certo. Então, presbítero Ademar, pode orar para a gente para encerrar, por favor?